Olá pessoal, tudo bom? Voltando aqui falando sobre a vitamina C, então vamos lá? Lembrando que a vitamina C ela não tem estoque no nosso organismo, a gente precisa comer ela todos os dias, muita fruta, muita verdura, muitos legumes. E eu vou falar então sobre os principais alimentos, falando as principais causas de deficiência, falando sobre doses de vitaminas e vamos falar sobre sinais e sintomas então. Primeiramente, ela não tem estoque, então, no nosso organismo. Então, a gente precisa de uma ingestão diária de vitamina C, tá? E ela é fundamental, então, lá no nosso sistema imunológico. Por quê? Porque as nossas células de defesa são ricas em vitamina C. Então, os leucócitos e eritrócitos são ricos em vitamina C, tá? Então, eu preciso, para melhorar, para reparar, para a habilidade de resposta imunológica e para não perder a tolerância, tá? Então, eu falei muito sobre tolerância, perder essa capacidade de tolerar, tá? Então, a vitamina C, ela modula aí, ok? Então, ela aumenta, então, células brancas de defesa, certo? Nós temos armazenamento em tecidos, em músculos, em órgãos, em glândulas adrenais, em sistema imunológico. A gente tem armazenamento dessa vitamina C aí, tá? Então, por isso que eu não tenho como estoque, eu não tenho estoque, eu preciso de uma ingestão. É fundamental, então, falar sobre ela, porque ela também, eu preciso nela nos neurotransmissores. Então, a baixa, ela vai ter uma produção lá na dopamina. Então, a dopamina é um neurotransmissor que ela, em sua falta, ela vai induzir a depressão. Então, a síntese de epinefrina, adrenalina e noradrenalina, que é uma pessoa muito adrenérgica, um estresse muito crônico, tá? Então, eu também vou ter problema aí na deficiência, porque ela vai também induzir a deficiência da vitamina C, tá? Então, pessoa que tem já insônia, baixa concentração, piora a digestão, problemas emocionais, ansiedade, tá? Então, eu é uma pessoa que está num estresse e ela também vai induzir, então, essa deficiência. Tá? A produção, a conversão de triptofano em serotonina. Então, a serotonina também é um neurotransmissor aí que a deficiência dela vai causar tudo isso: ansiedade, depressão. Então, eu preciso de neurotransmissores, que é muito importante. A gente está falando do estresse, né, gente? Então, a gente está falando do sistema imunológico. E claro que é muitas coisas aqui. Vamos tentar falar de todas rapidinho. Pressão alta. Eu preciso, o óxido nítrico, ele causa vasodilatação nas veias. Então, se eu tenho constrição e eu tenho perda de elasticidade, também vou ter problema na pressão alta, tá? Então, eu tenho pressão alta, no diabetes também. Então, a diabetes e obesidade, então, altas glicoses no sangue também vai também causar uma má absorção aí nessa vitamina. Então, eu tenho problema lá na carnitina, que eu preciso da vitamina C para pôr a gordura para dentro da mitocôndria para oxidar, para queimar a gordura e gerar energia. Então, eu preciso dela ali no emagrecimento também. Então, eu preciso da vitamina C também. A gente fala da regular o colesterol, então o LDL muitas vezes pode ser genético, mas o LDL a gente fala do LDL, o colesterol ruim. Tem moléculas pequenas que são as piores, né? Então tem o LDL das moléculas grandes e as pequenas. Então ela ajuda, ela é um poderoso antioxidante, né, gente? Então a gente vai falar de algumas doenças aqui, por exemplo, o câncer. O câncer, eu preciso de antioxidantes. E antioxidantes é vitamina D, vitamina C, o zinco, o magnésio, a vitamina E. Então, são vários antioxidantes. Então, a vitamina C, ela é um poderoso antioxidante.
No metabolismo do folato, né? Então, na metilação, eu preciso dela, reparação de tecidos, né? Então, é um poderoso antioxidante. O colágeno, tá? É uma proteína, eu posso até suplementar, mas para esse crescimento, essa reparação, eu preciso na síntese de colágeno, lá na matriz, reparação de tecidos, articulações, pele, tendões, ligamentos, músculos, ossos. Então, eu preciso nessa síntese de colágeno. Eu preciso na emulsificação lá das gorduras, lá na bile, na produção da bile, eu preciso da vitamina C. Então, eu preciso dessa emulsificação para absorção de gordura, vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, são lipossolúveis, eu preciso disso, tá? Que mais aqui? Muita coisa. Então, eu tenho um armazenamento dessa vitamina na glândula das adrenais, no fígado, no cérebro, nos músculos, nos leucócitos, no sistema imunológico. Tá? Então, eu preciso de tratamento aí, por exemplo, de 200 miligramas a 500, depende do paciente, tá? 3 vezes ao dia, eu não posso tomar dose única. E eu preciso de doses maiores aqui no tratamento, tá? Por exemplo, 6 gramas por dia, num caso, poucos dias, né? Isso para interromper vírus tem um efeito colateral aí, que é a diarreia, mas são pouco tempo. Então, para atleta, por exemplo, que vai participar de prova, ou então exercício excessivo de 1 a 1,5 gramas dividido 3 vezes ao dia para evitar resfriado e essa queda no sistema imunológico. A causa de deficiência, então, é baixa ingestão de frutas, verduras, legumes e alta produção de alimentos muito processados, industrializados, ricos em açúcar, que diminui ainda essa vitamina. E eu tenho, então, problema de baixa ingestão, não só crianças, mas todas as pessoas que não usam essas fontes, né? Toxicidade de metais pesados é muito importante, gente. A gente pega muito em consultório metais pesados, ele quela os metais pesados, então a gente pega em exames laboratoriais cádmio, arsênio, chumbo, e ele então ele vai ajudar nessa detoxificação, ele vai ajudar na quelar os metais, baixo progesterona também, antibióticos, algumas medicações aqui anti-inflamatórias, aspirina, não vou falar todas. Exposição ao petróleo, monóxido de carbono também eu tenho problema. Sangramento na gengiva, estresse crônico, degeneração muscular, ligamentos, cartilagens, peles, difícil cicatrização lenta, faces com contusões e difícil cicatrização e difícil melhorar, tá? Formas de varizes, então manchas brancas, manchas vermelhas, né? Então sangramento, a hemorragia mesmo, é a deficiência de vitamina C, principal aí, gente, muito clássico que a gente pega. Gripes frequentes, infecções frequentes, infecções recorrentes, tá? Infecções respiratórias, também deficiência de vitamina C, insônia, irritabilidade, falei lá no sistema nervoso central, por causa daqueles neurotransmissores. O tabagismo, o álcool depleta, aquela pele vermelha, nariz vermelho. O atleta, o praticante de atividade física com excesso de exercício também depleta, a gente põe bastante vitamina C. A idade precisa muito, gravidez. Os veganos às vezes têm problema com o ferro. E tem a falta de vitamina C, que eu preciso da vitamina C para absorção de ferro. Então, eu tenho problema com dessas duas aí. Diabetes, excesso de peso, eu falei, alto nível de açúcar no sangue, então bloqueia a capacidade de absorção. Então, tem o escorbuto, que é uma doença antiga, né? Mas hoje, altas doses de vitamina C, igual o pessoal faz e tira de uma vez, eu vou ter problema essa doença. As doenças, então, é arteriosclerose, oxidação e inflamação, pressão alta, eu já falei, o câncer, eu já falei, osteoporose, por causa da cartilagem da matriz, a diabetes, eu já falei, e a obesidade, esquizofrenia, doenças autoimunes. Então, os alimentos ricos. Então, vamos lá. Alimentos ricos, a acerola está em topo, né, da lista. 1.700 miligramas por 100 gramas dela é bastante, né, gente? 1.700 miligramas.
em 100 gramas. Então, as frutas vermelhas, morango, amora, framboesa, mirtilho, são ricas em vitamina C, em flavonoides. Eu vou falar sobre os flavonoides, tá? Então, pimentão amarelo, pimentão vermelho, pimentas, kiwi, goiaba, salsinha. São vários aqui, tem uma lista aí e é só procurar na internet que vocês vão achar todas as fontes de vitamina C, é muito importante, tem que comer todo dia. A gente já falou aqui, então, das doses. E então é isso aí, pessoal. Espero ter colaborado com algumas informações aí, então. Beijo, beijo.